Olá, turminha do segundo ano e das turmas de alfabetização. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula com a professora Mauricéia Joana. E hoje a gente vai estudar o componente curricular Ciências. O nosso assunto vai ser movimento da Terra, o movimento de rotação. Então vamos falar especificamente deste movimento, rotação. Mas antes da gente iniciar, eu quero lembrar a vocês que a nossa aula tem a tradução para a linguagem brasileira de sinais e hoje nós estamos aqui com Clisma, que é o tradutor que vai deixar essa aula aí mais acessível para mais pessoas poderem acompanhar. E vocês que estão aí participando no aplicativo, sabem que pode utilizar o chat para tirar dúvidas, para participar, perguntar, responder aos nossos desafios. E no chat a gente está com a professora Verônica fazendo esta mediação. Tudo bem com você, Verônica? Tudo bom, professora Mauricéia. Vamos embora para a aula de ciências com a professora Mauricéia. Estou aqui, crianças, esperando vocês. Isto mesmo, professora. Aula de ciências, o assunto movimento da Terra, especificamente o movimento de rotação. Então, olha aí, se liga no que vamos estudar hoje. Hoje, como eu falei para vocês, estamos estudando o componente curricular Ciências e nós estamos estudando especificamente o movimento da Terra. E aí eu já mostro a vocês nesta telinha o nosso planeta e se movimentando. Veja que ele está girando, a Terra não está parada. Então, a gente só precisa descobrir qual é o movimento que ela está fazendo aí. Observe a direção que ela está se movimentando. Vocês estão prestando atenção nisso? Esse movimento que ela está fazendo ao redor dela mesma. Então, esse movimento se chama movimento de rotação e é o nosso assunto de hoje. Fica ligado, preste atenção, vamos lá, tá? Para a gente começar a falar sobre a rotação, eu queria que vocês prestassem atenção aí nesse vídeo. Vocês estão vendo? É um brinquedo. Vocês sabem que brinquedo é? Será que eles sabem, professora Verônica, que brinquedo é esse que está na tela? Eu acredito que sim. Eu brinquei muito. Ah, você brincava, professora. Brincava. Você brincava de peão. Peão, exatamente, mas com uma cordinha. Ele aí fez rodar o peão sem a cordinha. Isso mesmo, era o que eu ia falar agora, que aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, a gente roda muito o peão com a cordinha, né? A gente pega a cordinha e solta o peão e ele vai rodando sozinho lá, fica lá. Não precisa da gente estar movimentando com a mãozinha, como está acontecendo com esse aí da tela. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o movimento deste brinquedo, é o movimento deste peão. Observe que ele fica se movimentando e girando ao redor dele mesmo. Então, este movimento aí é um movimento semelhante ao movimento do planeta Terra. Observe o planeta aí, essa imagem do planeta que está aparecendo na tela, é o planeta girando ao redor dele mesmo. Quando ela gira ao redor do seu eixo, ela provoca algumas consequências nesse movimento. E aí eu vou chamar a atenção para vocês. Neste movimento de rotação, que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, ela produz alguma coisa, se a gente prestar atenção, ó, aí está o planeta com um pedaço virado para o lado do Sol. Quando o lado do planeta Terra está virado para o lado do Sol, a gente tem o dia. Agora, nesse momento, nós estamos do lado da Terra que está voltada para o Sol, porque é dia. E quando a Terra gira, aí sim, aquele lado que estava voltado para o Sol chega e fica do outro lado, aí escurece. E nós temos a noite, gente. Então, o movimento de rotação, ele provoca essas duas consequências, o dia e a noite.
E quanto tempo será que leva para fazer este movimento? Será que vocês sabem? Será que vocês estão aí no chat? Sabe quanto tempo a Terra dá, quanto tempo a Terra leva para provocar esse movimento de dia e de noite? Agora, na aula da professora Mauricéia, é dia. Mas em outro local é noite. E aí, quanto tempo vai levar para que aqui fique noite e essa outra parte da Terra vire dia? Tem um tempo. E a gente vai ver isso aí também. Olha, vocês estão ouvindo o nosso despertador? Vocês já sabem, não é? Quando esse despertador aparece na tela, é porque vai ter história. Essa história pode ser contada ou pode ser lida. E a de hoje, eu trouxe uma história para a gente ler. Eu não trouxe a história toda não, tá? Foi só um pedacinho para despertar em vocês a vontade de acessar a árvore de livro, porque este livro está lá, na árvore. Vocês podem acessar a árvore e ler este livro aí que eu trouxe para vocês, um trechinho dele, e que vai falar sobre o nosso assunto. Então, o título dele, se liga aí que eu destaquei bem direitinho para vocês prestarem atenção, é A Terra por Fora. A Terra por Fora é o título do texto, tá certo? E essa história, ela foi escrita presta atenção aí, por Renata Regina Constantino Barrella. Então, quem escreveu foi essa autora aí, Renata. E este livro também tem imagens, vocês estão observando aí a imagem. Então, o ilustrador dessa história foi o Marcelo Pacheco. Ilustrador é quem faz as imagens, as figuras do livro. Então, a autora foi Renata e quem desenhou foi Marcelo. E as ilustrações deles são bem legais. Então, se liga aí. Este livro vai falar desse personagem aí. É um menino que toda vez que ia para a escola ficava pensando: o caminho é sempre o mesmo, de casa para a escola. Eu queria mesmo era entrar num foguete e conhecer a Terra por fora. E aí ele começou a imaginar essa viagem aí nesse foguete. Você veja que na imagem que o Marcelo desenhou, está justamente mostrando isso. Ele pensando que ele gostaria de andar aí nessa Terra. E ele fala o seguinte, olha só, muito bem. Ele fala assim, ó, lá longe no espaço, um pontinho azul eu ia encontrar. É a Terra, preciso me aproximar. Vamos lá, foguete, mais perto da Terra, por favor. Aqui perto do Sol, eu estou sentindo muito calor. A Terra é azul, é bonita de olhar. De onde vem o azul da Terra? Só pode ser da água do mar. Afaste um pouco, foguete, não quero mergulhar, quero ver a Terra por fora, não posso me molhar. A Terra parece parada quando a gente está dentro. De fora que se vê, ela não para um só momento. A Terra gira, gira, é uma bailarina que não se cansa. Se eu não ficasse tonto, entraria nessa dança. O gira-gira da Terra tem o nome de rotação. Ele faz ser dia no Brasil quando é noite no Japão. Mas a Terra não para e tudo fica ao contrário. Noite aqui e dia lá, é a dança do horário. Mas devagar, foguete, agora preciso contar. O giro da Terra como bailarina leva 24 horas para completar. O que são 24 horas? É um dia inteiro. O dia mais a noite, com a tarde bem no meio. Dia, noite. E esse movimento, ele dura 24 horas. Ele dura um dia. Então, a duração do movimento são 24 horas. E olha só, o menino imaginou isso aí, que ele poderia pegar esse foguete e observar todo esse movimento da Terra. Então, ele até falou que quando é dia aqui no Brasil, é noite no Japão. Então, professora Verônica, será que as crianças que estão aí no chat perceberam que no momento aqui é dia e no Japão é o quê? Noite, professora Mauricéia. Eu estava até observando a sua posição com relação à luz daqui do estúdio. Faz sombra nas suas costas.
Olha, a professora fez uma referência interessante. Se a gente pensar que a luz é o sol, então a minha parte da frente é dia, não é, professora Verônica? Exatamente isso. E as minhas costas é noite. Mas isso é só uma referência, tá? Porque é dia. Nós estamos no Brasil. Então é só uma ilusão de ótica, professora Verônica. Aqui é dia. No Japão é noite. Essa referência que a professora fez foi muito bem pensada, professora. É isso aí. Agora me diga uma coisa, será que nossos estudantes do segundo ano e das turmas de alfabetização entenderam direitinho quando é dia e quando é noite? E quanto tempo esse movimento leva? Acredito que sim, professora Mauriceia. Agora, uma dúvida que eu tenho, professora Mauriceia, é com relação à lua, que aparece só de noite. Não é isso? É verdade, professora Verônica. A Lua aparece só de noite por conta do movimento também. Porque a Lua, gente, é um satélite da Terra. Ela acompanha a Terra. Então, a Terra está girando e a Lua também ela faz esse movimento. Então, por isso que ela aparece à noite, porque o movimento é contrário. Tá? Mas isso é assunto, professora Verônica, para explicar direitinho em uma outra aula. E a gente vai conversar muito sobre esse satélite ainda, tá certo? Tá certo. Pois é. Mas aí, professora, vamos voltar aqui para a duração do dia, né, que é 24 horas, nesse movimento de rotação. Então, pensando direitinho, a gente explicou aqui, olha, eu expliquei a vocês que o peão tem esse movimento, que ele gira em torno do seu próprio eixo e que é bem semelhante ao movimento de rotação da Terra. E eu estou puxando bem assim o assunto, o movimento de rotação, porque, de acordo com a historinha, lembra do livro lá, da Terra por Fora, o menino percebeu que a Terra gira, ela não para um minuto, sei quê, ela gira bastante, mas ela não gira só no seu próprio eixo, ela tem dois movimentos. O movimento de hoje foi o movimento de rotação, mas a gente vai falar um pouquinho em outra aula sobre outro movimento, o outro movimento da Terra e que provoca outras coisas que vocês também sentem aí, tá certo? Então, cada um que está aí na casa de vocês, assistindo a aula, seja pelo aplicativo, seja pela TV, seja pelo YouTube, ou até mesmo se está assistindo na sua escola, você percebe esse movimento de rotação. Você pode até não ver, mas você vê que agora é de dia. Quando você vai para a escola, é dia, se você estuda durante o dia, claro. E quando você vai dormir, é noite. Existem algumas atividades que a gente faz durante o dia. E outras atividades a gente faz durante a noite. Por exemplo, eu vou perguntar aqui à professora Verônica, porque eu gosto de perguntar a ela. Professora Verônica, me diga uma atividade que você faz durante o dia? Trabalhar. Trabalhar. Olha aí, dá aulas, ela dá aula durante o dia. E à noite, professora Verônica, uma atividade que você faz à noite? À noite, eu preparo a janta e repouso também. Ah, então eu entendo que à noite você janta e dorme. Isso. Olha só, são atividades que realmente acontecem à noite. O jantar e a gente dorme à noite para ficar descansadinho para a nossa aula do outro dia, não é, gente? E eu também faço isso, mas faço outras coisinhas, eu faço muitas coisinhas durante o dia e à noite às vezes eu também faço. E por que eu estou perguntando isso? Porque a nossa atividade é justamente isso. Você vai aí pegar o seu caderninho, pode ser o caderno de desenho ou outro caderno, e você vai desenhar no caderno uma atividade que você realiza durante o dia e depois que você desenhar essa atividade que você faz durante o dia, observe aí a tela para deixar bem marcadinho, que é durante o dia, tá aí o solzinho para mostrar. Durante o dia, você vai desenhar e escrever o nome dessa atividade, tá? E depois você vai desenhar uma atividade que você faz à noite e vai escrever também o nome desta atividade. E aí, gostaram? Vocês gostaram de conhecer o movimento de rotação da Terra? Vão fazer atividade, não vão?
Eu espero que sim. Então, eu vou aproveitar agora para agradecer a presença aqui do Clisma, nosso tradutor, e da professora Verônica. A aula foi legal, não foi, professora? Foi muito bacana, gostei muito, aprendi bastante. Que bom! Eu espero que, assim como a professora Verônica, que aprendeu bastante sobre rotação, você também tenha aprendido. Então, ó, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até amanhã, gente. Eita, amanhã não. Até segunda.